Existe diferença para a aprendizagem das crianças quando a gente lê e quando a gente conta histórias? Sim, existem diferenças. Cada uma tem a sua importância para a aprendizagem da criança e ela vai processar e ter aprendizagens diferentes dependendo se você lê ou se você está contando a história para ela. Contar histórias está ligado às tradições orais e geralmente a gente conta sem nenhum apoio escrito de livro ou coisa que o valha. Nós vamos contando e inventando a história. Independente de ser uma história inédita aí da sua região, que a sua avó contava, ou de ser um conto de fadas conhecido, mas quando você conta, você está proporcionando uma outra possibilidade para a criança de interação, de imaginação, de oralidade. Geralmente no conto há uma interação maior da criança com quem está contando a história. Também é muito comum a gente usar recursos, um recurso simples, o que tiver ali em cima, o travesseiro, a caneta, o que tiver acessível ali, viram personagens. Isso vai ajudando a criança a criar possibilidades e pontes de imaginação que talvez ela não tivesse pensado ainda. Já quando a gente lê para a criança, nós estamos ajudando a criança a entender que tudo que a gente fala pode ser escrito, né? E a leitura de uma história, ela traz o texto de acordo com o seu gênero, tal qual, porque nós seguimos fielmente o que está escrito. Então você ajuda geralmente a aumentar o repertório de palavras, você ajuda a criança a entender as pausas do texto e por aí vai. Então, ler para a criança vai inserindo, introduzindo na criança a questão do letramento. Ajuda ela a entender que o que você está falando para ela está escrito num papel, ou seja, que as palavras da oralidade, que ela já domina de certa forma, podem ser escritas num livro, num papel, podem ser codificadas. E isso é um primeiro passo, né, de letramento e um passo para o caminho da alfabetização futuramente. Então, ler para as crianças pequenas é extremamente importante, mas a contação de história, a oralidade é fundamental também. Então, as duas coisas precisam acontecer na escola e também, se possível, em casa. Contação dos pais, né, na hora de dormir, na hora da janta, sei lá. Em algum momento, isso é muito importante. A gente precisa estimular a criatividade. Quando a gente lê ou conta uma história para a criança, ela precisa imaginar o que você está falando para ela, imaginar cenário, personagem, imaginar a cena. Isso tudo é construção criativa do cérebro e isso precisa ser desenvolvido. Diferente dela assistir um desenho na televisão, um vídeo no YouTube que já está pronto, ela não precisa pensar, tá bom? Então é isso aí. Leiam para as crianças. Vamos lá, vamos mudar essa realidade das nossas crianças, vamos tirá-las das telas, vamos trazê-las para o mundo da imaginação. Um abraço.